Olá, pessoal do Me Salva! Continuando com o nosso módulo de análise de energia e massa para um volume de controle, nessa aula a gente vai aplicar aquilo que a gente viu nas aulas passadas de balanço de massa, agora para o caso de estado estacionário. Vamos começar definindo, então, o que é o estado estacionário, que às vezes ele também é chamado de regime. Variar de acordo com a posição, elas não variam no tempo. Então, a gente vai ter que a variação da massa e no interior do nosso volume de controle no tempo vai ser zero. E por causa disso, necessariamente, a gente vai ter que o somatório dos fluxos. Ilustrar, bem simples, aqui eu trouxe um exemplinho. A gente tem aqui um volume de controle onde a gente tem duas entradas por segundo. Um fluxo de saída é de 5 kg, de entrada também é de 5 kg por segundo. E aí, se a gente está operando em estado estacionário, o fluxo de massa de saída necessariamente são muito importantes na termodinâmica, que a gente vai fazer também exemplos aqui mais para frente. Como, por exemplo, válvulas, bocais, turbinas, compressores, bombas, eles têm uma característica em comum, que é o fato de que eles têm. Então, naquelas nossas expressões, a gente pode ir tirar aquele somatório, a gente vai ter somente que o fluxo de entrada vai ser igual ao fluxo de saída, certo? Se a gente quiser ainda dizer que esses nossos equipamentos vão estar aí trabalhando com um fluxo unidimensional, que a gente já definiu também, que num fluxo unidimensional, também onde as propriedades são as mesmas em qualquer ponto, a gente tinha, que lembrando também que a gente tinha definido que o fluxo de massa era igual a ρ vezes a velocidade vezes a área, o que a gente vai ter aqui é que a gente vai ter a igualdade de saída. Certo? Muitas vezes transformar esse E em 1, e o S em 2, muitas vezes a gente vai fazer isso também. E se a gente quiser ainda trabalhar com fluidos incompressíveis, os fluidos comprimir eles, a densidade vai ficar constante, então a gente pode tirar fora dessa expressão e a gente vai ficar com uma expressão bastante simples, onde a gente vai ter que a velocidade de entrada vezes a área de entrada vai ser igual à velocidade de saída vezes a área de saída. Isso aqui simplifica bastante os nossos problemas. Lembrando aqui que a gente tem, várias simplificações e várias considerações. Quero fazer também mais um exemplo aqui com vocês, na verdade, mais um alerta, da questão de... Aqui a gente está falando de conservação de massa, e às vezes pode se confundir um pouco com um compressor de ar. Tá? O que o compressor de ar faz? Aqui a gente está com ar no estado gasoso, ele vai aí, aumentar, através do aumento da pressão, vai aumentar a densidade desse nosso gás. O que a gente tem aqui? Esse nosso compressor, ele está trabalhando em estado estacionário, ou regime permanente. Então, como fluxo de massa de entrada, a gente tem aqui 1 kg por segundo. Necessariamente, já que a gente está em estado estacionário, o fluxo de saída aqui de massa também é de 1 kg por segundo. Mas, conforme a gente pode ver, a nossa vazão volumétrica aqui, ela não permaneceu a mesma. Aqui a gente tinha de 1 metro cúbico por segundo e aqui a gente tem de 0,5 metros cúbicos por segundo. Como é que isso pode acontecer escrito dessa maneira aqui, certo? Quando o compressor ele faz aí, a compressão, enfim, ele comprime esse ar, o que a gente está fazendo é aumentando a densidade. Se a gente está aumentando a densidade, naturalmente esse valor aqui vai ter que diminuir para que a massa continue a mesma. Então, quando a gente fala aí, quando a gente está trabalhando com balanços de massa e conservação de massa, trabalhando em regime estacionário, não é necessariamente, a gente não vai ter... Para fechar essa aula, como eu falei que a gente vai fazer bastante coisa aplicada, eu trouxe um exemplo para nós. Vamos fazer um pequeno exercício para a gente aí absorver melhor o que é um balde, certo? Mas o que nos interessa mesmo aqui no caso vai ser esse bocal que representa aqui a saída da mangueira, onde a gente tem um diâmetro inicial aqui, que é o nosso diâmetro de entrada, no caso esse aqui é o nosso volume de controle, que é maior que o nosso diâmetro de saída. Então, a gente vai encher por completo esse balde e o que a gente tem como dados do problema é que esse diâmetro de entrada é de 3 centímetros, o diâmetro de saída é de 1 centímetro, o balde ele tem segundos, certo? E o que o problema nos pede? Ele nos pede que a gente determine qual é o fluxo de massa, lembrando que a gente está aí trabalhando em estado estacionário, então o fluxo de massa de entrada é o mesmo que o de saída, qual é a vazão volumétrica, e qual é a velocidade
do nosso fluido na saída do nosso bocal. Essas são as premissas, que são aquelas considerações que a gente está fazendo, então a gente sempre vai tentar fazer isso antes dos nossos exercícios. Então, o que a gente tem? Como a gente está trabalhando com água, o nosso fluido ele é incompressível, isso quer dizer, né, que aí a nossa densidade ela não varia, ela vai ser constante. Então, a gente está trabalhando no estado estacionário, então a gente tem que o fluxo de massa de entrada tem que ser igual ao fluxo de massa de saída. A gente não está perdendo nada de volume, né, de água para fora do balde, então toda a água foi usada para preencher o balde. E aqui a gente tem qual é o valor da densidade da água, que é de 1.000 kg por metro cúbico ou de 1 kg por litro. Vamos começar então. Então, para começar, na verdade, a gente vai começar aí pela letra B, só porque, pelo que os dados que o problema nos deu, vou botar aqui, era a vazão volumétrica. A vazão volumétrica nada mais é do que o nosso volume do balde era de 10 litros e o nosso tempo é de 30 segundos. Fluxo de massa. O que é o nosso fluxo de massa? Lembrando, né? A gente pode expressar ele como densidade vezes a vazão volumétrica. Lembrando, né, que essa vazão que a gente fez aqui é a de saída, no caso, né? Então, aqui, o que a gente vai encontrar é 1 kg por litro vezes 0,333 litros por segundo, o que vai nos dar certo? E, por fim, o que a nossa letra C pedia? Eu vou sempre trazer aqui os nossos dados na saída da nossa mangueira, né? Velocidade. Aqui a gente tem que cuidar para não confundir o V do volume com o V da densidade. O V do velocidade. Então, como a gente viu, né? Como a gente falou lá nas nossas premissas, a gente está trabalhando com um fluido incompressível. Se a gente está trabalhando com um fluido incompressível, a gente vai ter que, como a gente não vai ter variação de densidade, a nossa vazão volumétrica de entrada é igual à nossa vazão volumétrica de saída, certo? Que é o caso diferente daquele do compressor que a gente viu antes. Como a gente está aqui com um fluido incompressível, essa igualdade ela é válida. A gente também viu que a vazão volumétrica ela é igual à multiplicação da velocidade pela área, certo? A velocidade é aquilo que a gente quer descobrir. Então, a gente vai isolar aqui, no caso a gente está falando de velocidade da saída, ela vai ser igual a nossa vazão volumétrica na saída sobre a área. E aí, então, aqui também de saída, esse aqui a gente vai obter, né, a partir do nosso diâmetro, que foi nos dado aqui, no caso é o nosso diâmetro 2. A nossa vazão a gente já encontrou, que era 0,333 litros por segundo. E a nossa área aqui vai ser... Aí eu vou escrever separado aqui, só pra gente saber do que a gente tá falando. A nossa área de saída vai ser πr ao quadrado. R de saída, né? Então, aqui a gente só vai resolver, né, para o R igual a 0,5 centímetros, tá, pessoal? Aqui já tô com o valor numérico. 0,785 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Aqui só para igualar as unidades a gente vai, né, dividir por 1, na verdade, aqui, mas trocando as unidades para a gente conseguir simplificar no final. Isso vai nos dar um valor de 4,24 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade que a gente tem lá na saída da mangueira. E se vocês quiserem fazer o exercício também para encontrar aí qual era a velocidade na entrada do nosso bocal, onde o nosso diâmetro era maior, a nossa velocidade de entrada, vai ser, né, como vai ser a vazão de entrada sobre a área de entrada, é só fazer, né, analogamente como a gente fez aqui, e aí a gente vai chegar num valor de 0,47 metros por segundo. Então, a gente vê aí, né, que a velocidade aumenta bastante pelo fato de a gente estar com o bocal, né, com um diâmetro bem menor. Então, pessoal, nessa aula a gente fez a aplicação do balanço de massa para regime permanente. A gente viu aí que para regime permanente a gente pode fazer simplificações, né, em termos de fluido incompressível e fluxo unidimensional, que vai ser bastante útil quando a gente for fazer aí a análise de dispositivos termodinâmicos. E no final a gente fez um exemplozinho simples para ver como é que isso funciona na prática. Espero vocês nas próximas. Tchau, tchau!